Glória a Deus, seja bem-vindo mais um Repartir. Estamos ligados nessa palavra. Eu quero você compartilhando, eu quero você estabelecendo esse caminho de verdade e vida. Glória a Deus por esse ambiente, glória a Deus por você aqui mais uma vez, nesse outro formato, para que nós possamos juntos falar daquilo que é a palavra de Deus. E eu quero repartir com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu desfrutei dessas palavras e que essa constituição que nós carregamos. Olha, eu ia tirar o óculos, mas nem consigo tirar o óculos porque eu vou ter que ler aqui para você minhas anotações, né? Mas glória a Deus que fica acabando o reflexo aí do óculos na tela, né? Mas glória a Jesus. E nessa segunda-feira, nesse dia, eu quero falar com você da a percepção do entrelaçamento dos céus com a terra no conhecimento da verdade, transmitindo glória aos santificados. Aleluia, porque a dinâmica dos céus é uma dinâmica de entregar e receber. Ou melhor, você recebe e entrega, porque eu só posso entregar aquilo que eu recebi. E Jesus, ele diz em João 17, que é o que nós estamos falando nessa semana, que ele recebe de Deus e devolve para Deus. Há uma dinâmica nos céus onde eu e você nós estamos participando, que nós recebemos de Deus para entregar aos nossos irmãos. Você recebe o conhecimento do Pai, o conhecimento de Deus. Nós buscamos ao Senhor para que nós possamos transmitir a glória aos santificados, porque nós somos referências, nós tornamos referências conforme a medida que nós vamos avançando, conforme as medidas que nós vamos crescendo em Deus. E glória ao Senhor por esse avanço, glória ao Senhor por essa percepção. E algo muito importante que nós devemos meditar nessa palavra hoje é esse entrelaçamento. Nós somos uma chave de conexão da terra com os céus. E é justamente algo que eu quero iniciar falando com você, com um desses pontos que eu quero trazer. Mas antes disso, eu quero ler João 17, 3 e o versículo 17 com você. Então, abre sua Bíblia e vamos juntos ler, né? João 17, 3 e também o versículo 17. Então vai dizer assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Eu coloquei aqui um primeiro ponto que eu quero falar com vocês. A eternidade nos traz a clareza de que não há outro Deus, pois somente o Criador é quem fez tudo aquilo que dura para sempre, ou seja, a eternidade. Nos catálogos dos deuses, né? Quando eu falo deuses, tudo aquilo que não é o Senhor, porque o Senhor ele se revela como o grande eu sou, ele já se revela como uma grande verdade. Você vai ver que Jesus, em suas escrituras, é aquele que está sempre se contrapondo ou, entre aspas, desafiando outros deuses. E nós vemos até os profetas desafiando outros deuses, né? Nós temos um grande exemplo, né, ali do profeta que desafia os profetas de Baal ali naquela oferta e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que, assim como João 17,3 está declarando que a vida é eterna é que conheça a Ti como o único Deus verdadeiro, a eternidade nos traz a clareza que não há outro Deus igual ao Cristo Jesus, igual ao Senhor. Por mais que haja muitas concepções, muitos conceitos, muitas experiências, nada se compara ao Senhor Jesus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós voltamos para a eternidade, nós reconhecemos quem o Senhor é definitivamente. E a vida eterna é essa, conhecer ao Senhor. Não se trata simplesmente de práticas vazias, não se trata simplesmente de uma liturgia vazia, ou muito menos um comportamento humano que nos faz conhecer a eternidade. A eternidade é uma pessoa, a eternidade é justamente essa ligação dos céus com a terra. Então o Senhor diz que a verdade dele é o que nos santifica, por isso que nós estamos nesse conhecimento da verdade. Então quando nós compartilhamos, quando nós lemos a palavra, quando nós se dedicamos a essa verdade, nós estamos conhecendo a Cristo Jesus, e Cristo Jesus é a palavra. O segundo ponto que eu quero trazer para você é: Cristo é o enviado de Deus aos homens, a manifestação da glória do Pai. Se eu quero conhecer a glória de Deus, se eu quero conhecer ao Senhor, eu tenho que me voltar a Cristo, pois Ele é o enviado de Deus.
Cristo é o enviado de Deus para que eu e você nós tenhamos uma imagem, uma referência. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como que nós agora recuperamos essa imagem e semelhança? Pelo entrelaçamento. E algo muito importante do que nós podemos desfrutar aqui nessa palavra, né? Eu quero dizer para você é que nós somos um ponto de conexão com os céus e com a terra. Eu quero que você nesse momento pare para pensar nisso. Que você, conhecendo ao Senhor, conhecendo a verdade, você é alguém que está acessando. Imagina que você tem um pote na mão, imagina que você tem um recipiente na sua mão e você está na sua casa. Você pega, você entra para sua casa, você coloca elementos preciosos nesse pote e você volta e você entrega às pessoas, você entrega para quem precisa daqueles ingredientes. Nós somos um canal que, se voltamos para a eternidade, se entrelaçamos, conhecemos os desígnios, os segredos de Deus, nós adentramos no lugar de conselho de Deus e a nossa percepção é realmente um viver que está entrelaçado com a realidade dos céus e da terra. Eu recentemente, né, hoje inclusive, um pouco antes dessa gravação, eu fui visitar um estabelecimento, estive em um lugar e ali Deus falou, ora nesse lugar. Então eu orei naquele lugar, porque a minha vida é um ponto de conexão do céu com a terra. E aqui você também, se você carrega o Cristo em você, o Senhor está no seu coração, então o Senhor conta com que você seja um ponto de conexão com o céu e a terra. Por isso, nós somos também pequenos cristos, enviados por Deus, conhecendo a sua glória, tocando no Senhor. O que nós precisamos é tocar no Senhor para conhecer ao Pai. E quando nós conhecemos ao Pai, nesse conhecimento da verdade, nós amamos a manifestação de quem Ele é. Nós amamos a manifestação do Pai. Nós olhamos para Cristo Jesus e nós queremos então ser participantes por meio da onde essa glória se estabelece. A glória de Deus deve ser como um fluir na nossa vida. Não podemos dizer que conhecemos a glória de Deus se também nós não se tornamos distribuidores dessa glória de Deus. E glória de Deus nada mais é do que você, por meio da sua experiência no Senhor, mostrar para as pessoas de alguma maneira, né, com muita graça de Deus, a sua conexão com as pessoas vai mostrar para elas que existe algo precioso e que elas estão buscando, que é justamente o conhecimento da eternidade. Eu só posso mostrar para as pessoas aquilo que eu conheço. E é justamente o que o João, na primeira epístola de João, ele diz: aquilo que vemos, ouvimos, tocamos e vemos, ouvimos, tocamos, isso falamos. A eternidade não é algo que está longe, eu não posso ver, não posso tocar, não posso sentir. E esse sentir não é meramente uma sensação. Esse sentir é uma convicção, é uma visão que eu tenho, porque eu estou sendo entrelaçado. Então, uma perspectiva muito interessante, já que estamos também falando de percepção, é ter a percepção de que a palavra de Deus ela precisa aguçar o nosso senso sobre a eternidade. Então, precisa sim criar, digamos assim, um desespero no nosso coração pela manifestação da eternidade, primeiro em mim, e que se essa eternidade se manifesta em mim, ela vai ser manifesta a outras pessoas. O outro ponto que eu coloquei aqui é que ser santificado acima dos padrões de comportamento, mas ser levado por uma palavra que santifica para um propósito que estabelece céus e terra. Não podemos olhar para as escrituras, para a palavra de Deus, como pessoas que estão desassociando essas palavras para a manifestação de um propósito. E eu muito menos posso querer seguir um padrão de comportamento simplesmente porque aquele padrão é bonito, aquele padrão é aceitável. Não, eu até tenho um novo padrão de comportamento, mas porque eu fui santificado, ou seja, eu fui separado. O kadosh de Deus se estabeleceu na minha vida. O kadosh do Senhor chegou até a mim. Eu fui atraído, né? Nós queremos se envolver com o Senhor. Não há entrelaçamento com Deus se eu não for atraído por Ele primeiramente. Nós somos atraídos por Deus. E porque nós somos atraídos por Deus, nós vivemos um comportamento acima de padrões. A minha santidade
não é uma santidade de comportamento, é uma santidade de resultado, é uma santidade porque eu fui separado. Separado para o quê? Para ser um canal de glória, um canal de justiça de Deus, um canal onde a justiça de Deus pode repousar e pode ser manifesta. Isso é a santidade. Isso é um padrão de santidade. E o Senhor, ele é santo. Nós contemplamos a santidade de Deus, mas nós se tornamos aquilo que nós contemplamos. Assim como um homem pensa no seu coração, ele é. Se você ficar olhando para uma coisa, você ficar olhando, convivendo com uma pessoa, né? Se você fica admirando muito uma situação, uma pessoa, você tende a se tornar igual aquela pessoa. Já é comprovado cientificamente por uma questão neurológica que tudo aquilo que entra nos seus ouvidos e que faz ligações com os seus neurônios, né? Isso estabelece uma verdade dentro de você. Por isso que nós somos santificados acima dos padrões, porque eu estou ligando céus e terra, porque eu acesso esse lugar. Um quarto ponto ainda, falando sobre João 17,3, né? Dizendo: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, santifica-os na verdade, Sua palavra é verdade. Nós temos um viver santo que manifesta a palavra de Deus, ligando céus e terra. Somos conectores dessa realidade. Sabe onde está a terra? A terra está aqui. Eu preciso ser um lugar onde céus e terra se estabelece. Imagina um grande raio descendo, né? Ele está numa ponta, a outra vem dos céus e conecta na terra, que é quando o raio desce e bate. Mais ou menos isso. Nós somos esse canal aonde céus e terra está sendo estabelecido. E toda vez que você olhar para Deus, olhar para Cristo Jesus, saiba, Ele está querendo te fazer um canal que está transmitindo essa glória aos santificados. Quando nós entendermos que a glória de Deus é liberada, né, para que nós venhamos devolver essa glória, e tem uma situação nesses salmos que diz, né, os céus manifestam a glória de Deus, Satanás não devolveu a glória a Deus, Judas de alguma maneira não devolveu a glória a Deus. Nós não somos aqueles que retêm a glória, nós somos aqueles que queremos distribuir a glória, nós somos aqueles que queremos declarar a verdade e a realidade de Deus. 1 João, capítulo 5, no versículo 19 vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz no maligno é a sistemática. Tudo é contra os preceitos de Deus, porque o mundo jaz, a ideia, né, o conceito, é tudo voltado contra o Senhor. E aí, né, fica lançando, tipo, as pessoas que gostam mais dessa questão dos conceitos conspiracionais, aí vai ver as camisas, vai ver, né, enfim, todas essas teorias da conspiração, também nada mais é do que um engano que o inimigo fica distraindo as pessoas. Mas por que eu estou falando isso? Porque o mundo jaz no maligno, não deve ser nenhuma novidade para nós todo esse engano que Satanás faz, mas algo que nós devemos se agarrar. Sabemos que somos de Deus. Ser de Deus é saber que temos essa filiação no Senhor. E falando sobre esse versículo, eu coloquei aqui para nós: a terra é do maligno. Por isso, lutamos contra seres celestiais, lutamos contra potestades nas regiões celestiais. Porque se nós somos, então, esse canal de entrelaçamento entre céus e terra, nós precisamos saber que existe uma luta de potestade nos ares. Nós precisamos saber que situações de nossas vidas estão sendo regidas e muitas das vezes sofrendo interferências de realidades espirituais, que entra também essa questão das potestades e dos príncipes das trevas, né? Onde a palavra vai declarar e tudo, a questão ali das lutas, né? A nossa luta não é contra nem sangue e nem carne, mas contra potestades e principados nas regiões celestiais. Então, como que eu venço isso? Sabendo que eu sou de Deus, sabendo que Cristo Jesus é aquele que afirma a minha filiação. O segundo ponto que eu coloquei é que a manifestação em glória, a identificação dos escolhidos de Deus. Cara, isso aqui é a minha identificação. Eu não sou o meu currículo, eu não sou a minha carteira, eu não sou o meu dinheiro, eu não sou o que as pessoas querem dizer que eu sou. Eu sou o que eu sei que eu sou de Deus.
Eu sei que Cristo é aquele que de fato trouxe a minha identidade, por mais que o inimigo queira atacar, eu sou a minha identidade. Então a manifestação em glória, a identificação dos escolhidos de Deus. Quem é o escolhido de Deus? É aquele que manifesta a glória do Pai, é aquele que se interessa pelos interesses de Deus. Se eu e você, nós não vivemos pelo interesse de Deus, nós temos algo errado no nosso viver. Algo está totalmente desajustado com a realidade e com a percepção. Se a minha percepção e a tua não muda, quando nós olhamos para essa palavra, e essa palavra ela é uma realidade, há algo muito errado conosco. E por último, eu coloquei aqui para compartilhar com você que quando nós sabemos que somos de Deus, existe uma plena convicção de que somos filhos e que o mundo não pode nos roubar. Quantas e quantas pessoas, agora eu me converti, agora eu aceitei Jesus, agora não sei o que. Beleza, muito bom, cara, maravilhoso, isso faz parte de um processo. Mas andar com Jesus nada mais é do que saber que você agora tem uma convicção. O Espírito de Deus entrou em você, e agora que o Espírito de Deus batizou você, e quando eu falo batizou, não estou entrando aqui em outras situações, amém, glória a Deus, mas é que esse batismo é um batismo de convicção, é um batismo de realidade, é um batismo de vida. Eu sei que o meu contentamento não está nas coisas do mundo, por mais que eu ainda estou nele. As coisas do mundo não me contentam, por mais que eu ainda acesse, as coisas do mundo não me traz contentamento, não me traz desfrute. Eu posso até usar, eu posso visitar, eu posso acessar aquele lugar, eu posso achar legal, bonito, bacana, mas a minha satisfação não está nisso. A minha satisfação está na plena convicção de que eu sou filho de Deus e que isso é a minha maior vitória, que isso é a minha maior virtude, e essa virtude de vitória eu não conquistei sozinho. Cristo Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, fazendo a ligação dos céus e da terra. Glória a Deus, porque Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Imagina um povo clamando por conhecer a glória de Deus. E aí Deus manda o seu filho e diz: o nome dele será Emanuel, será Deus conosco, por quê? Porque ele quer ligar os céus e a terra. E o que nos liga dos céus e a terra é Cristo Jesus, é Deus conosco, é Deus Emanuel, falando que, olha, eu me reduzi à forma humana para que vocês pudessem olhar e ter uma referência. E agora o que eu faço? Eu adentro a vocês, né? Porque também é uma grande situação de João 17, que é o que nós estamos meditando nesses dias, meditando nessa semana, porque João 17 é Cristo Jesus sendo entregue aos homens e os homens sendo entregues a Deus para viver essa plenitude de vida. Então tenha convicção que Jesus, o Deus Emanuel, está com você, está conosco, porque ele nos arrancou. Essa separação e essa santidade é justamente um arrancar do mundo, e nós agora vivemos para a glória de Deus. Isso é viver para a glória de Deus, é receber a glória de Deus, manifestar a glória de Deus, é saber que todo poder, virtude e aquilo que é divino não procede dos homens, mas procede de Deus, e nós recebemos e nós compartilhamos, nós agora deixamos isso tomar conta do nosso interior. E glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa meditação. Eu vou colocar aqui para você o resumo dessas anotações, que você possa desfrutar dessa palavra que o Senhor tenha falado com o seu coração. Em nome de Jesus, eu vou ficando por aqui. Fica aí, tem mais palavra, tem mais oração. Se você quer compartilhar, semear nesse canal, tá aí o nosso QR Code para você também poder fazer a sua oferta. Amém? Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus. Graças nós te damos, Senhor, por esse dia que nós podemos viver, Senhor, e te experimentar, te desfrutar, te expressar. Te rendemos graças porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Te louvamos porque tu és um Deus santo, justo, que é bom. Também te louvamos, Senhor, porque toda a terra está cheia da tua glória. Ó Senhor, nesse dia eu peço a ti, Espírito Santo, para que o Senhor
Ajude a cada um de nós, os teus santos, membros do corpo de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a sermos aqueles que perdem a nossa alma, Senhor. Ajuda-nos a sermos aqueles que se separam do mundo, se submetem ao Senhor, se submetem fielmente à Tua vontade. Livra-nos, Espírito Santo, de sermos aqueles que buscam satisfazer os nossos próprios desejos, que fogem de qualquer tipo de sofrimento gerado pelo Senhor nas nossas vidas, para nos amadurecer, para nos preparar. Nos ajuda, Senhor, a perdermos a cada dia nossa alma por amor a Ti. Nos ajuda a sermos aqueles que negam a si mesmos, que tomam a cruz e que vão após o Senhor. Nos ajuda no dia que se chama hoje e diariamente tomarmos a nossa cruz, Espírito Santo. Ajuda-nos a também, Espírito Santo, sermos gratos porque, por causa do Teu sacrifício na cruz, o nosso espírito foi salvo, nós cremos no Senhor e recebemos a vida eterna que não nos pode ser tirada, Senhor. E também nos faz entender cada dia mais que agora é necessário que, além de sermos gratos e rendermos graças ao Senhor continuamente, porque o Senhor é bom e nos deu o dom gratuito de Deus, que é a salvação, que não vem pelas obras, mas que é pela graça mediante a fé. Esse dom gratuito de Deus que nos foi dado, essa bênção de Deus que nos foi dada, ao crermos no Senhor Jesus, o nosso espírito foi salvo, nós recebemos a vida eterna e nós te louvamos no dia de hoje por isso e nos ajude, Espírito Santo, a sermos gratos por isso a cada dia. E eu também te peço para que o Senhor, Espírito Santo, nos ajude a perdermos a nossa alma, nos ajuda a negar a nossa vida da alma, nos ajuda a não preservar a nossa alma, a não sermos influenciados, a não seguirmos os nossos próprios sentimentos, a não seguirmos os nossos próprios pensamentos que não estão submissos ao Teu querer, que não estão submissos à Tua vontade, que não estão submissos à Tua vontade, Senhor. A Tua palavra, que é viva e eficaz, mais poderosa e penetrante que uma espada de 2 gumes, nos ajude, Espírito Santo, todos os dias a sermos aqueles que se expõem ao Senhor, que oram e que vigiam em todo o tempo, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos ajuda a vivermos, andarmos e caminharmos pelo Espírito Santo, para não satisfazermos as concupiscências da carne. Nos ajuda a sermos aqueles que andam no Espírito e não sermos aqueles que andam na carne, satisfazendo os desejos da carne, produzindo obras da carne, mas nos ajuda a sermos aqueles que vivem no Espírito, que vivem pelo Espírito Santo, que habita em nosso espírito humano, que nos fez ter um espírito regenerado e que se mesclou e entrou dentro do nosso espírito. Nós desejamos produzir o fruto do Espírito que em nós habita: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, paciência, todo esse 9 frutos do Espírito. Todos esses gomos que fazem parte de um único fruto. 9 características que fazem parte de um único fruto que é produzido pelo Espírito Santo, pelo Senhor Espírito Santo, que habita em nós. Ó Senhor, nós te amamos. Livra-nos de andarmos segundo a carne, porque nós não queremos ser aqueles que vivem praticando o pecado. Não queremos retornar à escravidão ao pecado, porque o pecado, quando consumado, ele gera morte. Nós queremos andar segundo essa nova lei do Espírito da vida, que em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Te louvamos porque fomos libertos por Ti, Senhor. Te louvamos porque o Senhor nos libertou, te louvamos porque o Senhor nos livrou. Nos ajuda a cada dia, Espírito Santo, estarmos mesmo buscando ao Senhor, nos achegando ao Senhor, nos voltando para o Senhor, inspirando o Senhor, te tomando como nosso único Deus, como nosso único Senhor, nos alimentando do Senhor como nosso suprimento diário e constante. O Senhor é o maná que nós comemos, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu,
O Senhor é o pão que nos alimenta. Senhor Jesus, assim como o Senhor declarou que a tua comida e a tua bebida não eram deste mundo, a tua comida e a tua bebida consistiam em fazer a vontade do teu Pai. E o Pai te glorificou, porque o Senhor glorificou o Pai. Eu te peço, Senhor, Espírito Santo, nos santifica na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Nos santifica pelo Logos, pela palavra constante escrita na Bíblia. Nos santifica pelo rema, pela palavra instante, que é a unção interior que fala ao nosso espírito, nos ensina todas as coisas. Pelo falar do Espírito Santo em nós, na nossa intuição, na nossa consciência. Nos santifica pelo teu falar, constante e instantâneo. E nos faz submissos, Espírito Santo, ao teu falar em nosso espírito e ao falar escrito na palavra, porque um não contradiz o outro, nos faz fiel ao teu falar. O Senhor tem um único falar, e o Senhor se expressa na Bíblia, e o Senhor se expressa em nosso espírito, e esse único falar do Senhor não se contradiz. Apenas se completa, apenas nos direciona mais, apenas se torna mais vivo e mais real no nosso viver diário, Senhor. Te louvamos porque o Senhor nos deu a vida eterna, e a vida eterna é que nós conheçamos a Ti, Senhor, o único Deus verdadeiro, Pai. E é Jesus Cristo que o Senhor enviou. Aleluia, louvamos ao Deus triuno, louvamos por esse conhecimento que é sublime, por esse conhecimento que fez com que o apóstolo Paulo considerasse todas as coisas como perda, como esterco, como refúgio, a fim de ganhar e de conhecer cada vez mais o sublime conhecimento de Cristo Jesus. Nós iremos desfrutar de Ti por toda a eternidade, não nos cansaremos, não nos fadigaremos, mas seremos totalmente satisfeitos, cheios, supridos, plenamente satisfeitos, supridos, e teremos muito gozo, muita alegria, muito prazer em Ti, Senhor. Livra-nos de termos prazer e de amarmos ao mundo e as coisas que no mundo há, porque nós queremos que o Teu amor, Pai, esteja em nós. Nós queremos Te amar cada vez mais. Expande e cresce o Teu amor que é perfeito em nós. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor Jesus. Amém. Preciosa, conhecimento incalculável, a resposta mais prazerosa, com sabor imensurável, a pergunta mais preciosa, conhecimento incalculável, a resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo no trono? Quem é o princípio de tudo? Quem é? Preciosa, conhecimento incalculável, a resposta mais prazerosa, com sabor
salvação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele é, Ele é. Oh, só Ele é, só Ele é. Não há outro, não há outro como o Senhor. Não há outro, não há outro. O contemplaremos até que em nós seja impresso a imagem do Deus invisível. Cantaremos, 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 olharemos para a imagem do Deus invisível, até que o invisível se faça visível em mim. Oh, 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 oh. Só Ele é digno, só Ele é santo, existente em todas as eras, existente a todo tempo, em todo momento. Ele é o Cordeiro que foi morto bem antes da fundação do Antes de tudo existir, tu estavas aqui. Antes de tudo existir, tu estavas aqui. Preexistência, primazia de sabedoria, preexistência, primazia de sabedoria, princípio de obras mais antigas, sobre os montes mais elevados.